Bom dia, novamente estamos aqui nesse domingo, dia 27 de fevereiro, para nós falarmos sobre a Palavra de Deus, fazermos a nossa reflexão dominical. Eu tenho dito muitas vezes nas reflexões que nós temos feito aqui, sobre o Apocalipse de Jesus, né? Já citei várias vezes. E eu gostaria hoje de a gente poder, talvez tenhamos que fazer dois vídeos, porque é muito tempo. O texto de Mateus 24, na verdade o Apocalipse de Jesus está inserido em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, com umas pequenas diferenças ali. Jesus está com os seus discípulos no templo de Jerusalém, e ao sair do templo, os seus discípulos dizem a Jesus: Nossa Senhor, olha, veja só que essas pedras, né? A maravilha que era o templo. Na verdade, aquelas pedras ali eram realmente tremendas, né? Porque de comprimento tinha mais ou menos quase 12, de 11,5 a 12 metros de comprimento, uns 4 metros de altura, e de largura pelo menos uns 5 a 6 metros. Então eram umas pedras, né, que foram trazidas de outros lugares para poder serem encaixadas realmente ali, interessantes, sem ter sido cortada no local onde era o templo. E depois eles saem do templo, Jesus vai com eles para o jardim do Monte das Oliveiras, e ali os discípulos fazem algumas perguntas. Alguns estudiosos dizem que são duas perguntas que eles fazem a Jesus. Aqui parece para mim, duas, para mim seria três, né? Duas ou três, né? Porque eles estão no Monte das Oliveiras, no capítulo 24, no versículo 3 de Mateus, e eles dizem assim para Jesus: Dize-nos quando sucederão essas coisas. Então são essas coisas que ele diz, a questão da destruição do templo, que não ficaria pedra sobre pedra, né? Depois, e qual vai ser o sinal que haverá da sua vinda? E depois, tem de novo, né? E da consumação dos séculos. Então, para mim, são três perguntas que são feitas para Jesus. E Jesus, então, começa a responder aos discípulos daqui do verso 4, e ele vai até no caso, o 31, que seria a consumação dos séculos, né? E a vinda de Jesus. E ele começa a falar para os seus discípulos. Depois, no decorrer do capítulo 24 ainda, ele vai fazer algumas parábolas para poder explicar para os discípulos essa questão dessa vinda dele aí. Então, ele vai dizer algo interessante. Nós vamos aqui estudar com calma. Se tiver que fazer dois, a gente faz dois. E aí Jesus vai responder aos seus discípulos: Vede que ninguém vos engane. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque muita gente está... Inclusive ontem eu estava pregando para um grupo de pessoas do Rio de Janeiro, tinha gente da Alemanha, tinha gente de Portugal e outras cidades também do Mato Grosso e tudo, e justamente sobre essa questão, a preocupação que o pessoal está em relação à guerra ali da Rússia com a Ucrânia, que afeta infelizmente todo mundo. E se porventura a OTAN junto com os Estados Unidos entrar nessa guerra, aí vai mesmo, a coisa vai complicar muito mundialmente, né? Já tivemos agora uma pandemia que veio trazer transtornos e angústias e tristeza e mortes em todo o mundo, e também agora essa questão dessa guerra com pessoas que já estão morrendo lá na Ucrânia lá. Bom, então que ninguém engane vocês. Por quê? Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e vão enganar a muitos, no versículo 5 aqui. E nós sabemos que já veio diversas pessoas dizendo que seria um Messias, né? O Redentor, o Jesus Cristo retornando ao mundo. A gente fala sobre o Henri Cristo, né? O Henri Cristo, tudo bem, é um símbolo aí e tal, mas tem coisas, homens e mulheres piores, e que se colocaram no decorrer da história da humanidade como o Salvador voltando, o Messias prometido, né? E no versículo 6, e essas pessoas viriam para enganar a muitos, e enganaram realmente. Nós sabemos até, inclusive, voltando ao Henri Cristo, que ele mesmo tem seguidores, né? E seguidoras também. Então muitos se enganarão, né? Serão enganados. E aí ele vem com essa questão do versículo 6, que certamente ouvireis falar de guerras, né? Então, guerras e rumores de guerras. No texto de Lucas 21, no versículo 9, também fala sobre revoluções. Então são guerras, revoluções e rumores de guerra. Nós estávamos vendo há uma semana atrás
há uma semana e meia atrás, que estava um rumor, né? Os americanos diziam que a Rússia com Putin iriam entrar na Ucrânia, o Putin dizia que não, e no fim ele entrou, né? Então eram rumores, e agora já está realmente estabelecido a guerra ali. Nós temos também em vários lugares do mundo rumores de guerra também. Nós temos a guerra que não acabou ainda para mim ainda, eu creio, na Síria, e em outros lugares, também na África também, em outros lugares que tem, e rumores também, né, de essas fofocas de guerra, né? É interessante que no meio da guerra, eu lembro que eu li faz muitos anos atrás uma frase que pipocam, né? Aparecem várias versões, né? Então cada um mente em relação ao que está acontecendo, porque ninguém quer dizer mesmo o que está acontecendo na verdade, né? Para que as outras pessoas possam saber o que é realmente. Então um grupamento mente, o outro também mente para encobrir, são as desinformações, né? Isso até em questão de inteligência dos exércitos inimigos. Então nós temos aqui, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras e também de revoluções. Mas aqui diz o seguinte, mas é necessário que assim aconteça, mas não é o fim, né? As pessoas estão com medo, dizendo que vai ter terceira guerra mundial, mas não é o fim. Olha só, todas essas coisas que Jesus falou aqui, e depois vai falar outro mais para frente, já aconteceram, né? Ele vai falar aqui sobre também de pestes, terremotos, essas coisas que iriam acontecer. Ele fala aqui mais para frente sobre isso aqui. Mas não é o fim. No decorrer da história da humanidade, se você pegar um livro, eu tenho aqui em cima aqui um livro da história do século XX, da Folha de São Paulo, e tem alguns outros livros de histórias aí, contando sobre os grandes acontecimentos, no caso, que transformaram o mundo. E nós sempre tivemos terremotos, maremotos, tsunamis, pestes, peste bubônica, a febre espanhola, e agora também essa epidemia do Covid aqui, guerras, países se levantando contra países, nações contra nações, e sempre tivemos isso, né? Nunca isso aqui não é um espanto, né? É um espanto para nós hoje, em 2022, um acontecimento desse, né? Inclusive do Covid, que nós não esperávamos, e uma coisa que a gente não consegue nem enxergar ao olho nu, fez com que o mundo ficasse de joelhos. Então sempre houve isso, né? E eu ouço desde de garoto essa história de que Jesus viria, está chegando, Jesus está à porta. Sim, Jesus está à porta mesmo, mas por um motivo só, que daqui a pouco eu quero dizer para vocês. Eu quero pincelar, na verdade, desse texto todo, 2 versículos interessantes para que nós possamos entender, né, essa questão todinha aqui. Então, mas daí não é o fim. Porque versículo 7, vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. No texto 13 de Marcos, se eu não me engano, diz também sobre a peste, né? Então nós tivemos aqui uma peste, uma epidemia também do Covid. Então é sempre nação contra nação, reino contra reino, terremoto, fome, e nós sabemos que tem pessoas que morreram. Não é só na África, aconteceu isso na Irlanda, por falta de comida, porque na época a batata lá teve uma praga na batata tal. Na Irlanda passaram fome, a Rússia passou fome, chineses passaram fome. Na história da humanidade você vai ver isso aí, é só você estudar que você vai ver, né? E no Lucas também 21:11 também diz sobre epidemias, também seria essa questão que nós tivemos aqui, e alguns profetas, vou dizer profetas, né? Mas não é profeta na verdade, né? Tem uma mulher búlgara, se eu não me engano, a Baba, eu não lembro o nome, Baba não sei o que lá, não sei se ela é romena, não sei se ela é búlgara. Nós também temos Nostradamus, e eles então falam sobre, essa mulher fala que vai haver uma outra epidemia mais forte, de um vírus que viria da Sibéria, que está congelado, e por algum motivo vão ativar esse vírus aí e vai atingir o mundo todo. Segundo o Apocalipse, já de João, que supostamente é João que escreveu o Apocalipse, nós não sabemos se foi ele realmente, o apóstolo João. Essas coisas todinhas vão acontecer, né? Não tem jeito, vai acontecer. Agora, quando no mesmo texto aqui Jesus fala assim que ele mesmo não sabe, quem sabe é Deus, ele não sabe, né? Então, e em vários lugares todas essas questões de guerra, fome e rebeliões, epidemias e revoluções.
Mas, porém, tudo isso ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. O que ele está fazendo? Ele está fazendo aqui uma metáfora em relação às mulheres grávidas que começam a sentir aquela dor, aquelas contrações, ainda não é o parto, mas aquelas dores que vêm e ela sente aquela dor do bebê que está para sair, mas não é o parto ainda. Então ainda não é o fim, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Mas ele está avisando para nós. O que ele está avisando, né? Então vai falar sobre no caso aqui, aqueles seguidores dele, que eles seriam atribulados e seriam odiados, né? E muitos iriam se escandalizar, irão trair e odiar uns aos outros, né? E levantaria muitos falsos profetas, né? Eu digo que são falsos pastores que hoje enganam as pessoas, como houve no tempo de Jeremias, como houve no tempo de Isaías, de Daniel, Ezequiel, pastores que enganavam o povo com profecias mentirosas. Entendendo aqui que Jesus está falando algo interessante, porque ele está mostrando aqui uma visão profética, no caso, no futuro próximo, que aconteceria mesmo ali. Depois a gente vai ver aqui a questão do templo de Jerusalém, que ele fala que não ficaria pedra sobre pedra. Ele está falando de algo que aconteceu no ano 70, quando o general romano Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo. E o templo, desde o ano 70 da nossa era até hoje, mais de 2000 anos quase, ele não foi reconstruído. Então foi destruído. Então foi a profecia para aquele momento ali, né? Algo próximo ali, depois da morte dele, mais ou menos 40 anos, aconteceu essa profecia. E também uma profecia de um futuro distante, de algo que vai acontecer ainda e vai nos deixando sinais. Ele fala então dos falsos profetas e que os seguidores deles seriam perseguidos. Talvez fosse no tempo de Calígula, no tempo de Nero, que os cristãos foram perseguidos, colocados nas arenas, lá no Coliseu, para ser mortos pelos animais, os leões e tal, e também até pelos gladiadores também. Mas interessante é que ele fala aqui, ó, no versículo 12, que eu quero pensar esse versículo e o versículo 22, no caso. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a maldade, né, o amor se esfriará de quase todos. Eu costumo falar para o meu amigo Henrique, de que as coisas estão piores do que antigamente. Ele acha que não. E eu digo para ele assim, estão melhores na questão científica. Muitas coisas boas. Nós temos aí agora até esse meio nosso da internet aqui, apesar de eu não gostar muito de mexer com essas coisas, quem mexe é a minha esposa, ela que faz tudo, não sou eu. Mas a questão do homem, o homem, ao invés de melhorar, ele piorou. E embruteceu, empedreceu o coração do homem. Parece que a maldade ela dominou e domina o homem hoje, ao invés de uma bondade, de um amor, de uma misericórdia, de uma graça do coração humano. É a mesma coisa que aconteceu quando veio a destruição, segundo o relato bíblico em Gênesis, do mundo conhecido na época, em que Deus veio e destruiu, porque a maldade do homem estava imperando cada vez pior. Então, por se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós estamos vendo aí que pessoas realmente, o amor parece que está perdendo. Parece que está perdendo para a maldade, né? Para o egoísmo do ser humano, né? E Jesus então vai falar para eles que também no versículo 22, se não tivesse aqueles dias sido abreviados, que dias seriam? Aqueles dias que virão ainda, e também aqueles dias que aconteceu no ano 70. Se você pegar um livro do Flávio Josefo e ler aí as guerras dos judeus, você vai ver o cerco de Jerusalém e a coisa terrível que aconteceu lá. Só para você ter uma ideia, as mulheres matavam os seus bebês e comiam os seus bebês, né? E a barbaridade de pessoas matando as outras para poderem comer, porque não tinha comida. O cerco foi muito terrível, ao ponto do exército romano, ao entrar dentro do templo e mesmo em Jerusalém, porque eles também tinham mercenários que entraram antes, eles ficarem horrorizados com o que eles viram. Imagina só, o exército romano horrorizado com o que eles estavam vendo ali dentro do templo e nas ruas de Jerusalém. Então, se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então eu creio que seria algo como o grande dilúvio que aconteceu, que não vai acontecer mais, mas algo que vai trazer uma desgraça muito grande para o ser humano
Mas isso já deveria acontecer há algum tempo já, faz tempo já, né? Mas aí ninguém se salvaria, todo mundo pereceria, porque o coração do homem é mau desde a sua infância, diz o texto bíblico. Então Jesus vem dando essas pinceladas e mostrando e alertando aos seus discípulos, e alerta também a gente, que são os princípios, não é o fim, mas são os princípios, e que nós também devemos nos aperceber dessa situação, para que isso não venha a acontecer, porque Deus é longânimo, eu digo que Ele é terrível. Deus é terrível em graça, em misericórdia, em amor. E se nós então tivermos esse entendimento, e nós buscarmos clamar a Deus, e nós também mudar o nosso comportamento em relação a essa maldade, essa iniquidade do nosso coração, do amor ao próximo, porque eu não sei se é com vocês acontece, mas talvez só comigo aconteça isso, esse egoísmo nosso, de pensarmos só em nós, de nós queremos as coisas só para nós e não olharmos para o nosso próximo, não olharmos para a situação do outro. Nós vemos agora essa questão ali da Ucrânia, onde nós poderíamos fazer, a gente não pode fazer nada, mas pode fazer uma coisa, a gente pode orar por eles, né? Para você que é católico que vê, ou você que é ateu, sei lá, você rezar por eles e pedir a misericórdia de Deus, e que Deus termine logo, porque pode acontecer, né, as coisas, mas eu creio firmemente que Deus tem o controle da humanidade nas suas mãos, que Deus continua no controle da história. Já disse algumas vezes que Deus não é aquele, como o pessoal muitas vezes diz, que Ele é o relojoeiro, que Ele deu corda no relógio que é a humanidade e soltou ali, e aquele abraço. Não, Deus continua no controle da história do ser humano. Então, para nós não nos alongarmos muito aqui, porque teria algumas coisas a falar sobre o outro cerco de Jerusalém, não sabemos se é futuro, se é o antigo do ano 70, mas é essa questão, que a maldade, a iniquidade do ser humano, ela multiplicou, né? E parece-me que o amor está bem aqui claro, isso aqui foi dito no começo do milênio, né, do primeiro milênio nosso aí, de que o amor de muitos esfriaria. E interessante que isso é uma pena. E nós deveríamos ser tocados, chamados para nós sermos a diferença, não buscarmos só o nosso egoísmo, egocentrismo, as coisas para nós, mas também que nós pudéssemos nos colocar também como uma abertura do nosso coração para podermos ser bênção para outras pessoas, principalmente nessa situação. Ali, para nós é muito mais claro, porque é na Europa, né? É a Europa. Mas isso acontece na África, isso acontece na Síria, está acontecendo na Síria já faz algum tempo. Então, vários lugares no mundo em que existem essas guerras, essas escaramuças, né? E nós estamos aqui preocupados só com nós, se a gente tem carro, se a gente tem casa, como é que vai fazer a nossa vida, o que nós queremos, tudo aquilo que nós queremos de material para nós, e não nos preocupando nem com nossa questão do nosso eu mesmo, do nosso coração, e também não com o outro também. Está morrendo lá mesmo lá e acabou. Nós vimos aí, infelizmente, um blindado, não era um tanque de guerra, ele não era um tanque, era um blindado, sem mais nem menos passar por cima do carro de uma senhora. A maldade do homem, né? Que a gente está vendo aí, muitas coisas que a gente vê, infelizmente, e que nós possamos meditar nisso aí, né? Meditar no que Jesus falou. Tá, e vai acontecer? Vai acontecer, não sabemos quando nem ele, mas que possamos ficar alerta na questão dos sinais, né? Das contrações, e que essa maldade, iniquidade não venha tomar o seu coração e dominar você nem a mim, que nós possamos ser livres disso aí e possamos ser bênção. Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida nesse dia. Deus abençoe você.